Olá pessoal que acompanha o canal. Neste vídeo eu falo um pouco sobre as notas da prova objetiva que foi aplicada no último dia 19 de dezembro pela CETAP, né, para o concurso da Prefeitura de Ananindeua. Ao todo são 16 cargos e, enfim, a coisa foi muito boa para alguns cargos porque sobraram vagas. Para outros não foi tão interessante porque faltaram vagas, apesar de notas expressivas, né? Apesar de notas muito altas, faltaram vagas. Tem muita gente que fez uma excelente prova e infelizmente não conseguiu a aprovação. Bem, quero explicar para vocês primeiro como foi que eu fiz esse balanço, né? Porque na verdade está aqui o documento, né? O documento divulgado hoje é esse aqui. Olha a quantidade de páginas, 1.638 páginas no nosso PDF. É lógico que eu não olhei todas essas 40 mil notas aí, que foram cerca de 40 mil candidatos inscritos, né? Muitos até não fizeram prova, mas vieram todos aqui no documento, né? As notas de todos os candidatos. Bem, como foi que eu fiz para que fique claro e para que vocês entendam eventuais erros meus aqui, né? Eu usei o mecanismo de busca aqui do nosso programinha de PDF, né? E aqui eu coloquei as notas. Eu queria, por exemplo, verificar quem tirou 9,4. Então, quando você escreve aí a nota, ó, ele vai procurar, ele vai filtrar as notas 9,4, tá? Só que tem um detalhe para o qual eu tenho que chamar a atenção de vocês, né? Essa filtragem eu fiz para as notas que tem parte decimal diferente de zero. Porque as notas inteiras eu não filtrei por aí, porque quando eu coloco um número como 9 ou 10, né, um número inteiro, o PDF vai buscar também os números do CPF, né? Ele vai buscar outros números, como data de nascimento, e o meu interesse não é que ele filtre esses números, eu queria que ele filtrasse apenas as notas. Então eu consegui filtrar 9,6, 9,4, 7,8, mas o 9, o 8, o 7 e o 10 eu tive que verificar na braba, né? Como a gente fala na linguagem popular. Eu tive que ir verificando, né, páginas até que o número de vagas totais do cargo fosse preenchido, né? Até que o número todo fosse preenchido, o número total. Bem, dito isto, a gente vai então verificar cargo a cargo, né? Primeiro cargo aqui que nós temos é o cargo 1, né, que é de auxiliar municipal, apoio operacional, mensageria e protocolo. Para esse cargo, pessoal, foram destinadas 18 vagas, sendo uma dessas 18 para pessoas com deficiência e 2 vagas no cadastro de reserva. Vamos lá, então. Aqui estão os números desse cargo, né? Um candidato conseguiu a nota máxima, tirou 10. 4 candidatos tiraram 9,8. 11 candidatos ficaram com a nota 9,6. Então aqui você já tem 15, né? E o nosso ponto de corte neste curso foi 9,4, né? 17 candidatos tiraram essa nota, apenas 2 conseguiram aí, né, ficar dentro das vagas. Tudo bem? E alguns desses aqui, né, que tiraram 9,4, ficaram no cadastro de reserva. E essa vaga para pessoa com deficiência ficou para um candidato que tirou 8,8. Se não houver alteração, né, vamos lembrar que esse concurso, eu vou até puxar aqui o nosso cronograma direto no site da CETAP. Lembre que o nosso concurso, hoje, dia 5 de janeiro, saiu o gabarito definitivo e, além do gabarito oficial definitivo, o resultado preliminar da prova objetiva de múltipla escolha. O restante da semana vai ser reservado para recursos. Semana que vem sai o resultado definitivo da prova objetiva e o resultado final preliminar. E após o resultado final preliminar tem um período para recursos. E no dia 17 de janeiro, uma segunda-feira, vai ser um dia feliz aí para muitas pessoas, porque essas pessoas vão conseguir, né, a aprovação neste concurso. Importante destacar que no documento que foi fornecido pela CETAP, as notas estão em ordem alfabética, né? Primeiro por cargo e depois ordem alfabética. Por isso que eu fiz eu gravei esse vídeo, né? Exatamente para organizar e dar para vocês uma noção do ponto de corte.
E eu expliquei para vocês no início um mecanismo que eu adotei, né, para fazer para levantar esses dados. Então é claro que a gente pode errar por uma ou duas unidades, uma a mais, uma a menos, duas a mais, duas a menos, mas a ideia é dar uma noção para vocês. Então 9.4 foi o ponto de corte, né? Eu fiz 9.2, infelizmente eu já estou fora. Gente, muitas pessoas que se inscreveram para o cargo 1 e não para o cargo 2, eu acredito que se arrependeram, né? E eu fui uma delas, porque no cargo 2 o ponto de corte foi bem menor. É aquela história, né? Você olha para o número de vagas, por exemplo. Vocês olharam aqui, vocês e eu me incluo nisso, né? Porque eu segui também essa lógica. Olhamos aqui para o cargo, para as vagas efetivas do cargo 1, 18, sendo uma para pessoas com deficiência. Você olha para o cargo 2, foram menos vagas, né? Foram 12, né? 12 vagas, sendo uma para pessoa com deficiência e 2 vagas em cadastro de reserva. Só que o ponto de corte caiu muito, pessoal. Muitas pessoas que se saíram bem, se inscreveram no cargo 1, não conseguiram passar, elas teriam conseguido se tivessem se inscrito no cargo 2. E foi a mesmíssima prova, né? Porque a escolaridade exigida é a mesma, fundamental completo, né? O cargo era diferente, lógico, né? O cargo 2, só para que vocês tenham ciência, apoio operacional, serviços gerais, né? Para ser servente. Aí vindo para cá, vamos ver como foi o desempenho da galera. Um candidato tirou 9,2, um segundo candidato tirou 9, e aí vem, 2 tiraram 8,8, 3 tiraram 8,6, 2 tiraram 8,4, 2 tiraram 8,2, 1 tirou 8. Bem, até aqui foram 9, né? Aí aqui 10, 11, aqui 12, né? Então até aqui foram as vagas diretas, né? Aliás, perdão, né? Pessoas com deficiência, uma pessoa com deficiência tirou 3,6 e os outros zeraram. Lembrando, gente, que a nota mínima para ser aprovado era 6, tá? Então essa vaga das pessoas com deficiência, eu creio que seja remanejada para as vagas de ampla concorrência. Então um desses 7 que tiraram 7,8 ficaram aí com essa vaga que foi herdada das pessoas com deficiência, já que os candidatos com deficiência não conseguiram a nota mínima. E tem ainda cadastro de reserva, tá? Então o cargo 2, note que o corte foi bem menor aqui, gente, foi 7,8. Eu, com a minha nota, eu teria sido o segundo colocado aqui, né? Facilmente eu teria sido aprovado, né? Mas são aquelas coisas que, infelizmente, né, eu não tive essa experiência e outros tantos colegas não tiveram essa experiência, né? Porque se tivessem se inscrito aqui no cargo 2, teriam passado. Bem, vamos agora para o cargo 3. O cargo 3 é o cargo de suporte administrativo, administração básica, secretariado, né? Um cargo de nível médio completo. E ele tinha exatamente 30 vagas, sendo 2 para pessoas com deficiência e, além disso, 3 vagas em cadastro de reserva. Gente, o ponto de corte aqui foi menor ainda, né? Mas aqui a prova foi diferente também, não foi a mesma prova para os cargos de fundamental. O primeiro colocado tirou 9,8, 4 aqui na sequência tiraram 9,2, mais 4 tiraram 9, e o ponto de corte para as vagas diretas foi aqui, pessoal, 8,8, né? Porque aqui nós já temos 31. Nós já temos 31. Um desses aqui, inclusive, ficou em cadastro de reserva, né? As vagas para pessoas com deficiência foram ocupadas por pessoas com deficiência, né? Um tirou 8,2, o outro 7,2. E daqui ainda teve gente que entrou no cadastro de reserva, tá? Tem gente aqui, né? Porque esses aqui somam 31, mas tem aqui 3 vagas no cadastro de reserva, então 2 vagas ainda ficaram para essa galera aqui desses 14, né? Então, o ponto de corte para as vagas diretas, 8,8, mas o ponto de corte para cadastro de reserva, 8,6, né? Então, foi essa a situação do cargo 3. Gente, os cargos 4 e 5 foram tranquilos porque sobraram vagas ainda, né? Vamos aqui dar uma olhada nos cargos 4 e 5. O cargo 4 é enfermagem, né? Na área de enfermagem, suporte especializado. Aqui tinha que ter o nível médio completo, mas tinha que ter um curso técnico em enfermagem, tá? Curso de técnico em enfermagem. Muitas vagas, pessoal. 75, sendo dessas 75, 4 para pessoas com deficiência. 9 cadastro de reserva, sendo um dessas vagas em cadastro de reserva para pessoa com deficiência.
Só que, gente, veja bem, do pessoal com deficiência, ninguém atingiu a nota mínima que é 6. Então aqui você tem, olha, o primeiro tirou 8,2 e até quem tirou 6 passou. Ou seja, pelo que eu verifiquei aqui, todo mundo que atingiu a nota mínima entrou, tá? E ainda sobraram várias vagas aí, né? Você somando aqui, você tem 31, né? Com mais essas aqui, 45. E, gente, sobrou muita vaga. Sobraram aí mais de 10 vagas, né? Enfim, muita vaga sobrou aqui no cargo 4. E o cargo 5 não foi diferente, pessoal. Só esses 4 aqui passaram no cargo 5. O cargo 5, que era um cargo também de nível médio técnico, tá? Curso técnico de auxiliar de saúde bucal, né? Suporte especializado, higiene bucal, enfim. Também a galera se deu bem aqui, porque eram 8 vagas diretas, né? Essas vagas nem foram todas ocupadas. Ainda teve a vaga do pessoal com deficiência e ainda sobraram aí as vagas de cadastro de reserva, mas aqui com folga, né? Assim como no cargo 4, todo mundo entrou. Todo mundo que atingiu a nota mínima entrou. O cargo 6, pessoal, esse cargo 6, eu confesso para vocês que tá aqui, as 2 vagas e duas em cadastro de reserva, né? O cargo 6, só pra gente verificar aqui, suporte especializado, saúde, né? Trabalho em laboratório. Aqui era necessário também nível médio, só que um curso técnico, né? Técnico de laboratório, com registro em conselho de classe, inclusive. O primeiro colocado tirou 7,4, depois 2 tiraram 7,2. Um vai para as vagas diretas, o outro para cadastro de reserva. E um tirou 7, entra também no cadastro de reserva. Falando do cargo 7, o cargo 7 é um cargo de saúde, né, na área de enfermagem. E aqui já é cargo de nível superior, pessoal. Quantas vagas? Precisamente, perdão, acabei pulando aqui. 20 vagas, sendo dessas 20, 2 para pessoas com deficiência e 4 vagas em cadastro de reserva. Nesse aqui todas as vagas foram ocupadas, mas o corte, claro, até por ser nível superior, o corte cai bastante em relação ao anterior que a gente viu. 7,8 foi o que tirou o primeiro, depois teve um com 7,6, o corte acabou dando aqui 6,6. Então, teve gente que tirou 6,6 e entrou, outros não, né? E a vaga das pessoas com deficiência, uma só atingiu 6,4, a outra acabou, creio que eu, migrando para as vagas de ampla concorrência. Esse cargo 8, gente, não teve ninguém atingiu a nota mínima, né? Tem cargos assim com pouquíssimas pessoas, cargo de ginecologista e obstetricista, acredito que é isso, né? Também, e ninguém entrou aqui, né? Ninguém tirou a nota mínima. Eram 2 vagas diretas e uma vaga em cadastro de reserva. No cargo 9, eram 2 vagas e uma em cadastro de reserva. Um tirou 6,8, outro 6,4. Ambos entraram na área de pediatria, né? Esse cargo 9. Tudo bem? O cargo 10, apenas uma pessoa atingiu 6, né? Pelo que está aqui no nosso levantamento, né? Na área de psiquiatria. Vindo aqui para o nosso cargo 11, vou subir um pouquinho aqui. O nosso cargo 11 é na área de odontologia geral, tá, pessoal? E aqui você tinha precisamente 2 vagas diretas e 2 em cadastro de reserva, né? Mas aqui no cargo 11, olha, que é esse, né, por sinal que a gente está verificando aí, cargo 11, um tirou 8,6, 8,2, 7,8, 7,6, até que o ponto foi alto. 3, né, tiraram 7,6, desses 3, um vai ficar na espera no cadastro de reserva. No cargo 12, 5 vagas, mais 3 em cadastro de reserva, sendo que uma vai para as pessoas com deficiência, mas ninguém com deficiência tirou a nota mínima, tá? Então, aqui no cargo 12 é assistência social, tá? Serviços estratégicos, tudo mais. O ponto de corte foi 7,4, pessoal. No cargo 13, o cargo 13, para que nós tenhamos essa ideia aqui, é na área de fisioterapia.
2 vagas diretas, 2 em cadastro de reserva. O corte aqui foi... Para as vagas diretas o corte foi 7,8, para cadastro de reserva o corte foi 6,8. No cargo 14, que tinha 11 vagas, o cargo 14 na área de psicologia em saúde, também nível superior, 11 vagas, sendo uma para cadastro de reserva, sendo uma para pessoas com deficiência, perdão, e 5 em cadastro de reserva, uma dessas para pessoa com deficiência. O corte aqui nas vagas diretas, cara, foi esse 6,8, 6,8. E ainda teve aqui o cadastro de reserva, também foi 6,8, porque foram 8 aqui que tiraram essa nota, então foi esse o corte. No cargo 15, na área de terapia ocupacional, 3 vagas, uma em cadastro de reserva, 100 vagas para pessoas com deficiência. Então, tivemos aqui, o corte foi 7,4, tanto para vagas diretas quanto para vagas em cadastro de reserva. E aqui, cargo 16, gente, eram 2 vagas diretas e uma em cadastro de reserva, Higiene e medicina do trabalho, e ninguém conseguiu, ninguém entrou, Eram 3 vaguinhas, sendo uma em cadastro de reserva, uma em cadastro de reserva, ninguém conseguiu, tá? Então é esse o panorama, em relação a mudanças no gabarito, e aí um ponto negativo da CETAP, que ela não destaca no gabarito definitivo, ela não destaca as alterações em relação ao preliminar, mas deu para ver que na prova de nível fundamental alteraram o gabarito de uma questão de matemática. Eu já havia falado para vocês aquela questão do... eu pego uma metade e somo com a terça parte, dá 1.500. Então qual é o valor? Era 1.800, se eu não me engano. Era 1.800. A resposta ele colocou no preliminar que era 1.200. Estava visivelmente errado aquilo. Na prova de português dos cargos de nível fundamental, tinha uma questão que eu até falei para vocês, aquela questão do agente pega, Visivelmente a concordância do verbo ali era com a terceira pessoa do singular. Eu havia falado sobre isso. Estava errada a resposta, não tinha silepse de número ali. Foram os 2 recursos que eu movi, foram nessas questões e estava de acordo, realmente o recurso era procedente, tanto que a CETAP fez o ajuste. E ela fez ajuste também em algumas questões da prova de nível médio, Cargo 3. Uma dessas questões dizia respeito à crase, era a questão 20, e eu falei aqui que estava errado também, o gabarito preliminar. Uma que estava se era condicional à oração, e eles deram gabarito errado, também houve alteração. E teve mais uma questão da parte de legislação também, Tem vídeo aqui pelo canal, vocês podem verificar um vídeo onde eu falo de recursos. Nem todos ali que eu sugeri estavam corretos, mas grande parte ali foi de fato atendida, Grande parte dos recursos foi atendida. E é isso, pessoal. Parabéns aos que conseguiram a nota mínima, Parabéns aos que estão dentro. Eu creio que haverá poucas alterações, quiçá nenhuma, após esse período aí de recursos. E que a Prefeitura de Ananindeua convoque logo, que todo mundo tenha aí acesso ao serviço público, Que todo mundo que conseguiu aí a nota se torne servidor público em um futuro não muito distante. Obrigado, pessoal.